Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou-lhes: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é uma pena que nós não tenhamos tempo, porque por causa da transmissão, o nosso tempo é bem contadinho, mas este evangelho vale a pena meditá-lo ao longo deste dia com maior profundidade. E o padre nem precisaria de fazer homilia, porque São Pedro já fez isso por mim. A segunda leitura que escutamos da primeira carta de São Pedro, posso eu dizer que é a homilia deste evangelho. Veja o que São Pedro nos diz: se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante a vossa migração neste mundo. Começamos por aqui, porque tal como os discípulos que iam rumo a Emaús,
nós estamos como migrantes nesse mundo, caminhando. Aliás, gosto sempre de recordar isso. Antes dos cristãos serem chamados de cristãos, o que aconteceu no início do século II, o cristianismo era chamado de o caminho. Portanto, o cristão é aquele que se punha em caminho, que andava. E de fato a nossa vida é assim. Agora a pergunta que eu quero fazer para mim mesmo, e compartilho com vocês, é para onde eu estou andando? Para onde que a minha vida está direcionada? Onde que eu vou chegar com as minhas escolhas, com as minhas opções, com o que eu tenho feito, com o que eu tenho deixado de fazer? O fato é que até não caminhar é uma opção de caminho. Até deixar a teoria do Zeca Pagodinho é uma forma de caminho. Isto é, a vida te levar. E às vezes nós caminhamos como os discípulos de Emaús, no sentido oposto de onde deveríamos ir. Mas é claro que é o sentido oposto. Porque o ressuscitado advertiu os discípulos para que não se afastassem de Jerusalém. E estas duas criaturas agora resolvem ir para Emaús, como o próprio Evangelho nos disse, 11 quilômetros distante de Jerusalém. Quase que a mesma distância daqui, desta ermida, na entrada da cidade de Caeté. Só que é um pouquinho mais, daqui a Caeté eu acho que dão 7 ou 8 quilômetros. Imaginam vocês. Uma distância não tão longa, mas não era lá que eles deviam estar. O mais bonito nisso tudo é que, como o apóstolo Pedro nos exorta na segunda leitura que escutamos, Deus não desiste de nós. É o próprio ressuscitado que se põe a caminho com eles. Mesmo sabendo que eles deviam voltar, mesmo Cristo sabendo que eles estavam sendo desobedientes e indo para onde não deviam ir, o Senhor se coloca lado a lado com os dois. E é o mais bonito ainda, porque não são os dois que dialogam com Jesus, mas é Jesus que puxa a conversa com eles. E vê Jesus, o rosto deles completamente tristes, porque eles perderam algo que muitos de nós talvez tenhamos perdido, a esperança. É interessante, porque eles mesmos, quase que num divã psicológico, falam da sua frustração. Nós esperávamos. Ou seja, se eles esperavam, significa que eles não esperam mais. Eles perderam a esperança. Cuidado, irmãos e irmãs. A nossa esperança não é uma ilusão. Esperamos aquilo que a nossa fé nos assegura. Porém, se a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança em coisas que não são credíveis, ou em coisas fúteis, como nos recorda também São Pedro na segunda leitura, porque assim ele conclui o Evangelho dizendo: sabeis que fostes resgatados da vida fútil, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Se a nossa fé e a nossa esperança está no dinheiro, está na saúde, está nas pessoas, está nos títulos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos cair numa profunda tristeza. Porque este é o salário da falta de esperança, a profunda tristeza, o rosto abatido. O que eles esperavam de Jesus? Política. Que Jesus fosse mudar a sociedade, pôr o Império Romano para correr e libertar novamente a região da Palestina, para que os palestinos pudessem ser donos do seu território. E aí, quando Jesus é crucificado sob o Império Romano, acabou, né? Para eles era o fim. Agora, mais interessante é que Jesus chama eles de burro e lerdos na cara, né? Com uma sutileza, Jesus diz: como vocês são sem inteligência e lentos. É isso mesmo, sem inteligência é o quê, né? Burro. E lento é o quê? Lerdo. Como vocês são assim para as coisas de Deus. Cuidado, nós estamos assim, né? Para as coisas que a gente acha onde nós vamos lucrar, nós somos até muito espertinhos. Para aquilo que é interesse nosso, nós temos uma agilidade. Mas para acreditar, nós demoramos tanto. E aí,
Com amor e com carinho, Jesus vai dialogando com eles e explicando de Moisés aos profetas. Para um judeu, isso significa falar do Antigo Testamento inteiro, porque o Antigo Testamento, para nós, né, é um complexo de vários livros, mas para os judeus, eles não chamavam esse nome, eles chamavam de lei e os profetas. Ou seja, Jesus passou a escritura inteirinha enquanto caminhavam com eles, para mostrar-lhes em que eles deviam acreditar. Ainda assim, com o coração ardendo, porque eles relatam isso no final do Evangelho, eles não conseguem ver quem é Jesus. Mas eles fazem um pedido. Quando vê que a noite está chegando, que o sol foi-se embora e que não tinha poste, né, não tinha carro, não tinha lanterna para andar naquela época, eles fazem um pedido de cortesia. Olha, está ficando escuro. Você não quer ficar aqui em casa esta noite? Jesus, eu gosto muito desse jeito de Jesus, quase que mineiro de ser, né? Porque Jesus vai pelas beiradas, Jesus finge que não quer nada, mas Jesus queria estar com eles, e o próprio evangelista diz isso, Jesus fingiu que ia mais adiante, e eles convidaram Jesus para entrar. Quando Jesus entra, Jesus fez algumas coisas, e as palavrinhas aqui não são aleatórias, vocês vão ouvir isso daqui a pouco. Tomou o pão, deu graças, partiu, e deu aos seus discípulos. Daqui a pouquinho, em menos de 10 minutos, vocês vão ouvir as mesmas palavras. Tomou o pão, deu graças e o partiu. Só nesta hora, os olhos deles conseguiram ver o óbvio, que era Jesus. Que Jesus estava vivo, que Jesus estava o tempo todo ao lado deles e que Jesus queria que o seu coração renovasse na esperança. É por isso que a gente cantou pelo menos 10 vezes. Eu fiz as contas ali enquanto a Bárbara cantava. A gente canta 2 vezes cada estrofe. São 4 estrofes e uma antes, então 5. 5 vezes 2, 10. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Consegue perceber a mudança a começar na fisionomia, na postura dos 2 discípulos, no início do caminho e no final do caminho? Como eles estavam no início? Tristes, com o rosto abatido e sem esperança. Depois, como eles voltam para Jerusalém? Então nem aí se é de noite. Eles voltam correndo, cheios de alegria e com entusiasmo para testemunhar o que experimentaram. Por quê? Porque só junto do ressuscitado nós temos felicidade sem limite. Agora, meus irmãos e irmãs, somos tão lentos quanto os discípulos de Emaús, porque custa-nos ver que Ele está no meio de nós. O Senhor não te abandonou em momento nenhum da sua vida. Até aquela história tão conhecida, aquela passagem das pegadas na areia, pode se aplicar aqui agora. O Senhor nunca deixou de caminhar do seu lado. Está aí o tempo todo. O problema que a gente não percebe, primeiro, é porque a gente não conversa com Ele. Como anda a sua vida de oração, hein? Como é que você conversa com Jesus? Você fala para Jesus das suas frustrações, das suas tristezas, da sua mágoa. Você tem a coragem de expor aquilo que dói a você para Ele? Se não, como você vai puxar uma conversa? A gente muitas vezes finge que está rezando e não reza. A gente finge que tem amizade com Jesus, mas está querendo despachá-lo logo. Na primeira oportunidade a gente vai segue adiante que eu quero logo entrar para casa, ficar sozinho aqui. Entendam. Sem vida de oração, nós nunca vamos conseguir reconhecer o ressuscitado. Não porque Ele não ressuscitou, não porque Ele não depende de nós, ora, mas se Ele está o tempo todo do seu lado e você não puxa conversa, a culpa não é dele, a culpa é sua. E às vezes, meus irmãos e irmãs, o Senhor já está tentando dialogar com você há muito tempo, e você está fingindo de surdo. Você está fingindo que não é com você, está dando desculpas, está fugindo. Como tratando Ele como um desconhecido. Mas aqui está o segredo que o próprio evangelista nos diz. Quando nós
dialogamos com o Senhor e temos a coragem de ouvir o Senhor, sobretudo na sua palavra. Porque foi na Escritura que Jesus foi convencendo o coração dos discípulos. Ali eles ganham um ardor. Pena que, como eu disse, o tempo não favorece. Mas olha, aqui daria um tema para um retiro. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quem fala conosco é o ressuscitado. Quando você para escutar o que Deus tem para te dizer, o seu coração reacende uma chama. Ele te dá no Espírito Santo. Porque uma das formas de chamar o Espírito Santo é essa, né? Chama ardente. Não é assim que ele desceu sobre Pentecostes? Como fogo? E como é que o nosso coração é abrasado pelo Espírito Santo? Quando a gente escuta o ressuscitado nos falar pela palavra. É o ressuscitado que fala conosco pelas Escrituras. Mas não é o bastante. A gente só abre os olhos quando nós nos aproximamos dele mesmo, ao partir do pão na Eucaristia. Aqui está para nós desenhado, meus irmãos, um itinerário, seja de distância do Senhor. Porque se você quiser continuar vivendo uma vida medíocre e triste, você sabe o que tem que fazer. Fuja de Jerusalém. Jerusalém aqui pode ser sinônimo da igreja. Porque onde estão os apóstolos neste momento do Evangelho? Em Jerusalém. Onde estão os apóstolos hoje? Na igreja. Quer viver uma vida infeliz, triste, reféns de você mesmo? Vai para onde você quiser, menos para Jerusalém. Fuja de onde estão os apóstolos do Senhor. Mas não se preocupe. Como nós vamos ouvir domingo que vem, Ele é o bom pastor. Ele não quer que você se perca. Ainda que você fuja, Ele vai estar do seu lado. Ele não desiste de você. Ainda que você, por muitos motivos, tenha desistido dele. Agora, se você quer entender esta verdade que o salmista diz: junto de vós felicidade sem limites, aprenda o caminho para a vida. Eu já vou pedir às meninas para que a gente termine essa homilia cantando novamente o refrão do Salmo. Porque é isso que o salmista diz: vós me ensinais o caminho para a vida. E qual é o caminho para a vida? Primeiro, conversar sinceramente com Jesus. O que na teologia nós chamamos de vida de oração. Ser capaz de dialogar com Ele o tempo todo. Mesmo que a gente não entenda que é Ele. Mesmo que a gente não consiga perceber que é Ele. Mas é Ele. Nos sinais que Ele dá da presença, conversa com o Senhor. Eis o primeiro passo do caminho para a vida. Segundo, não é só falar feito maritaca, igual o Pato está aqui agora. É também parar para ouvi-lo. Porque quando a gente conversa, se é um diálogo, tem que ter oportunidade de ouvir o que o outro vai dizer, mesmo que eu não goste. Senão é monólogo, né? A oração é um diálogo, você conversa, mas o Cristo te responde. Então parar para ouvir o Cristo. E ouvindo o Cristo, Ele vai entrar aonde a gente não quer que Ele entre, na nossa casa. Aí vejam o que aconteceu com Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Lembra do que aconteceu com Mateus, quando Jesus entrou na casa de Mateus. Veja o que aconteceu com os discípulos de Emaús, quando Jesus entrou na casa deles. Só assim os nossos olhos vão se abrir. E aquilo que para nós era uma presença distante e desconhecida, se torna mais claro do que o dia, e nós voltaremos a ter a alegria. Aí nós vamos voltar para a igreja meio que bobos, como dizendo: olha, eu encontrei o Senhor. Aí o povo da igreja vai dizer assim: jura? Nós também. Ele estava conosco o tempo todo. O ressuscitado, uma vez ressuscitado, ficou até redundante, o Cristo, depois que morreu, mas ressuscitou, Ele agora tem esta capacidade de estar sempre no meio de nós. E a prova mais real de que a sua presença não é só espiritual, de que Ele fisicamente está conosco, está nos sacrários. Em todas as igrejas, da mais simples à Basílica do Vaticano, você encontrará o corpo glorioso do ressuscitado, como um sinal visível de que Ele não desiste de você. Aí, fazendo essa experiência, esse itinerário, você vai ter a mesma ousadia de Pedro, como ouvimos agora no Atos dos Apóstolos, de testemunhar para quem você quer, para quem você não quer, para quem acredita, para quem não acredita, porque você vai receber o que Pedro recebeu, a fornalha ardente do Espírito Santo, para dizer:
Este Jesus é o Cristo. E fora dele não existe felicidade, não existe vida. Lembre-se disso. Ele nos ensina hoje o caminho para a vida, porque Ele sabe que o nosso coração só será feliz se estivermos para sempre junto dEle. Por favor, meninas. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Sim, Ele nos ensina o caminho para a vida. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Porque só junto dele junto de vós nós temos felicidade sem limites. felicidade sem limites. Se cremos nisso, fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio